Bom, pessoal, estamos ao vivo. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um LGCast. E hoje estamos reunidos para falar da segunda e terceira temporada de Demolidor. A gente vai falar das duas já de uma vez, porque a gente já fez da primeira, né? Quem não viu ainda, dê uma olhada em nossos vídeos anteriores. Vamos fazer as duas de uma vez, porque já tá rolando a segunda do Born Again lá na Disney. E depois também a gente vai ter que fazer a primeira e a segunda do Born Again, né? De uma vez só. Então, pra gente não ficar muito atrasado, vamos já fazer a segunda e a terceira hoje aqui, da era Netflix ainda. Que eu já adianto, pra mim é melhor do que, do que hoje na Disney. A era Netflix é boa. É a melhor, na verdade. Mas, Não que o Born seja ruim, mas é, mas pra essa missão de hoje temos o Will, o Vinícius, eu sou o Lucas e esse é o LGCast. Bora aí puxar o primeiro, deixa eu falar a data, né? Vou pegar minha cola aqui que eu não lembro. A Segunda temporada? segunda 2015, eu acho que foi a segunda. 16, 10 anos já, puta que eu pariu. Não parece, não. E são na Netflix, né? Foram. Foi 8 episódios mesmo? Não, Netflix era 13, né? O 8 é na Disney agora. a Netflix era. São 12 episódios? É, A são primeira 13. temporada. 13 episódios. É isso aí. Resumindo aqui, após a prisão do Wilson Fisk, o Demolidor enfrenta o Justiceiro, que é um vigilante letal, e a Electra. É, Os a dois, se primeira for ver, é parte. vilão É mesmo. a, é a primeira parte. A primeira parte da segunda temporada é o. E começa a ir atrás das gangues, e as gangues que estão tentando tomar agora os kits É, lá por causa da prisão do Wilson Fisk, né? isso. E aí é o. E aí é o Frank Castle, o justiceiro. Ele não é bem É, um na herói, ele é verdade, praticamente um anti-herói. É. é. É que na verdade é assim, ó. Começa a acontecer um massacre de gangues, né? As gangues começam a morrer, porque uma gangue começa a tentar brigar com a outra para poder ocupar o território e a parte de droga que o Wilson Fisk ocupava, como ele foi preso na primeira temporada. Ele basicamente perdeu todo esse território e as gangues começaram a tentar ocupar. O X da questão aí é que as gangues começaram a morrer, tipo, ser dizimada. E aí começa a se investigar qual gangue foi que fez isso, né? Essa é a parte legal. Eles não sabem de cara quem foi que tá matando. É impossível cogitar que o homem só foi o É. estrago todo que estava acontecendo. E essa é a parte muito maneira, velho. Né? Eu falar pra você, viu, mano? Tem que dar os parabéns pra Netflix, porque o pessoal que eles escolheram pra fazer o elenco é sensacional. Como eu falei, pra mim, o Justiceiro que eles colocaram agora, mano, olha, o cara é sensacional. Yes. E que eu tava falando aqui antes da gente começar, né? Que pra mim, mano, o Rei do Crime nossa, foi maravilhoso o cara que faz o Rei do Crime. Os três acho que são perfeitos, né? O Matt E Murdock, o Rei do Crime e o Justiceiro. é legal que nessa segunda temporada, basicamente, ele vira o rei do crime. É. Da Até segunda pra então terceira. Ele era o Wilson Fisk, mas ele era só um cara zica, que luta zica no final da primeira temporada, viu? Porque o Rei do Crime, nos quadrinhos, ele é conhecido por ser isso, né? Por ser uma pessoa grande pra porra e que ele resolve tudo na mão. Ele é forte pra caralho e na primeira temporada mostra bem isso. Uhum. Mas na primeira temporada ele não era o Rei do Crime, né? Ele não era o Crime King. É. Eles Mas começam nessa a dar o segunda primeiro passo. temporada, Eles começam a dar o primeiro passo para eles ser o rei do crime na segunda temporada, mas é só na terceira que se concretiza esse título de rei do crime. Né? é, mano, sei que a hora que hora que o cara começou a fazer o Justiceiro, eu não lembro agora, foi a primeira vez que ele apareceu, aí não tinha série Justiceiro ainda, né? Não, A série Não, Justiceiro veio depois. veio depois. E, mano, eu lembro dele dando entrevista, dele falando, né? O que aconteceu quando ele ficou sabendo que ele ia fazer o papel de Justiceiro. E
passaram, né? A Netflix passou pra todo mundo quem que ia ser. E aí ele catou, ele foi numa loja de quadrinhos e pegou lá uns 50 quadrinhos assim, no Justiceiro e colocou pra comprar. Aí falou que o cara chegou, olhou pra ele e falou, eu sei quem você é. O dono da loja de quadrinhos falou assim, não, você não vai comprar isso, não vai comprar isso, não vai comprar isso. Você vai comprar esse, esse. Não foge com tudo. Falou assim pra ele. E o cara catou e, mano, que nem eu falei, teve o Justiceiro, teve o filme do Justiceiro, né, dos antigos, mas esse aqui, a hora que ele apareceu, mano, foi... No Dolph Lundgren. Era... Nossa, eu gostava na época desse filme. Dolph Lundgren. The Punisher. Justice with a vengeance. Entendeu? E, como eu falei, eu acho muito foda porque eles colocaram um cara pra fazer, eles colocaram um cara pra fazer, ele consegue fazer tão perfeitamente Demolidor, cara, você consegue sentir essa, como é que fala, essa briga interna dele entre ser o Demolidor e ser o Matt, sabe? Você consegue ver a treta dele tentando equilibrar os dois. Eu acho legal, Gino, mas o que eu acho legal nessa primeira parte da segunda temporada, e pra mim é a parte que salva, porque das 3 temporadas Netflix, a segunda pra mim é a mais fraca. Só que o que salva pra mim na segunda temporada é exatamente esse quebra, esse paradigma, que é o seguinte, pô, o Demolidor, cara, por mais violento que seja, por mais que o lance dele ser um justiceiro, né, e ao mesmo tempo católico, né, não mata as pessoas e tudo mais, ele tem esse paradigma com o Justiceiro. E um dos melhores diálogos da série, cara, no começo da segunda temporada. Porque, pelo amor de Deus, é incrível. Em cima do telhado lá, né? É. Nossa senhora, chega a arrepiar a hora que você olha aquele coisa. Mano, é muito foda. Esse realmente é algo que... Nossa, mano, a conversa, sabe? O Frank Castle falou assim, não, eu sou igual a você. A única diferença é que quando a hora que eu derroto um dos bandidos, ele não volta pra poder fazer mais nada. Ele fala pro Demolidor, que a diferença entre ele e ele, quando o Demolidor bate, eles levantam e continuam roubando. E é algo isso aí que é verdade, né, velho? Se você parar pra ver, é igual o Pacificador fala, né, na série dele, né? E o cara fala assim, você não é igual o Batman. Aí fala assim, o Batman é um otário. O Batman é um herói. Aí fala, sabe qual é a diferença entre eu e o Batman? É que o Batman prende o Coringa, joga ele no asilo, ele foge e mata mais gente. Quando eu pego um bandido, ele não volta mais pra mim. Então é algo que me lembra muito esse diálogo que o Frank tem com o Matt. Mano, é muito bom isso aí. Pode continuar o enredo aí. Eu vou ser sincero aqui com a audiência. Eu não consegui reassistir. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então eu lembro de coisas pontuais. Lá de 10 anos atrás, que eu assisti quando lançou. Contar com meus companheiros aí pra seguir o enredo. Então. E, mano, outro personagem que ele que não aparece tanto nesse, ele aparece mais nas séries do Justiceiros e do Punho de Ferro. E pra mim é a única personagem que salva naquela série, que é a Madame Gal. Mano, aquela velha lá teve a Madame Gal, que, nossa senhora, eu curti muito aquela velha com a Madame Gal. Legal, mas isso é mais na segunda parte da segunda temporada, mas... Entendeu? Porque ela já aparece agora, se não me engano, na primeira vez. Porque ela faz parte, é uma das gangues dela que tá sendo massacrada pelo Justiceiro. Não era. Tentáculo veio, acho que nada a ver com a primeira parte, né? Não, aí começa a crescer depois. Ela vem depois, né? Tentáculo parece até 2 temporadas diferentes, né, a série. Duas vertentes totalmente diferentes na primeira parte. Nessa aí é focada no Justiceiro e no Black Sky, né? O que aparece tanto o mestre dele. Sempre esqueço o nome do mestre dele. É o Stick. Isso. Mas basicamente,
as gangues começam a morrer, eles começam a investigar até que eles descobrem sobre o Frank Castle, né? Aí é revelado a Oh, história dele, que mataram a família dele. Mas basicamente é contado o plot twist, a história de Frank Castle, né? E a gente tem esse confronto do Demolidor contra o Justiceiro nos telhados e tudo mais. Mas depois a gente tem a Matt Murdock, né? Representando ele na, na audiência, né? Porque ele é pego, ele se preso e tudo mais. Então o Matt Murdock, ele meio que tenta provar que o Justiceiro ele é um louco, um doido varrido, estresse pós-traumático. Que ele só tem que ele só tem o estresse pós-traumático da guerra, chama até o comandante para falar bem dele, falar que ele é um herói porque ele faz tudo isso. E aí tem a hora que o Frank surta no coisa e fala assim: problema, eu não tenho estresse pós-traumático. Eu gosto de matar vagabundo. Se vocês me tirar daqui, eu vou desviver vagabundo de novo. Eu gosto de fazer isso, eu preciso. É bandido qualquer, verme desgraçado, que eu matei porque eu gosto! Eu mato vagabundo! Legal que ele fala que o dedo dele tá coçando pra matar vagabundo. Quando ele começou a falar, eu só fiquei assim, ó, cala a boca, não, cala a boca, não, cala a boca, cara. Você tava quase saindo daí livre, cala a boca. Ele enterra toda a audiência, cara. Mas essa cena é muito boa, mano. Mano, sensacional. É quando você vê a... É quando você vê a aura dele, quando você vê o jeito dele, que ele fala, mano, eu não vou fingir aqui que eu tenho um problema na cabeça pra poder falar isso aqui, não, eu tô matando porque eu quero mesmo, porque é um bando de vagabundo que eu quero mesmo fazer isso. Legal. E só pra contextualizar quem tá assistindo a live ali, basicamente ele não matava gangue só por ser gangue. Óbvio que é o Justiceiro, ele mata bandido por ser bandido. Mas o que acontece, né, um pouco do enredo, da história do Justiceiro, também para não ficar muito maçante também, que terminou essas 2 temporadas, a gente precisa meio que dar uma agilizada. Mas basicamente, ele era um soldado. Quando ele voltou, houve uma briga de facção. Ele estava com a família dele num parque e acabou que a família dele acabou morrendo. Ele também foi acertado, né, no tiroteio das gangues e tudo mais, foi acertado, mas ele não morreu, ele sobreviveu. Então, quando ele volta, ele descobre que a família dele morreu. Então ele começa a procurar vingança contra todas as gangues envolvidas. Na série dele, vai explicar melhor, vai aprofundar melhor esse lance aí, que não foi só uma mera briga de gangue, teve mais pessoas envolvidas. Mas só para contextualizar, as gangues que estavam morrendo no começo da segunda temporada justamente eram gangues envolvidas no massacre que matou a família dele. Então ele estava matando muita galera ali e começou a incomodar, inclusive, até o próprio Wilson Fisk na cadeia, começou a atrapalhar os planos. Então, tá para vir aí uma grande treta na prisão. Também é uma cena foda pra caramba, cara. Incrível. Parece até os episódios de Comichão e Coçadinha? E Coçadinha do Simpsons, né? Que é sangue pra tudo que é lado naquela treta dele nas telas lá. Nossa senhora, mano, o cara nem fala, sabe? Você não consegue imaginar que um cara sozinho consegue fazer tudo aquilo, sabe? E o cara fez. Tanto que o Wilson Fisk, dentro da cadeia, chega pra ele e fala, ó, beleza, você faz o que eu quero aqui, você mata fulano, mata ciclano, e eu faço você sair. E o mais da hora é que ele não baixou a cabeça pro Fisk, então ele parou e falou, não, beleza, eu faço isso. Só que a hora que eu sair, você é o próximo, que eu vou sentar o dedo. É algo que... Isso é muito bom, mano. O cara é muito zica, velho. O cara chega e... O legal é que eles já dão um gancho já pro Justiceiro no final desse arco, que é o seguinte, ele mata uma galera na prisão e supostamente morre. A gente sabe que ele não morre, ele consegue ficar na prisão. E enquanto isso, voltando à história do Demolidor, porque tem um desfecho, isso aí chega a ser um desfecho pela parte do Justiceiro, para dar um gancho para a série do Justiceiro, né, o Punisher. Começa a mostrar e mostrar o conflito entre o Demolidor e o Fog, a Karen. No caso é o Matt, ele acabando deixando muito de lado a carreira de
de advogados dele, focando muito na parte da Firma dele, né? Então começa a ter aquele conflito. E o que faz justamente o Matt abraçar mais esse lado justiceiro dele, ele acaba encontrando uma figura antiga da vida dele, né? Que é a Electra, que é uma outra personagem importantíssima. Eu acho uma personagem muito... O problema é que o arco dela, a segunda parte, eu acho muito chato. Comparado ao resto da série do Demolidor, essa é a parte mais ruimzinha, mais maçante da temporada. É muito maçante, sabe? Eu falei, achei legal eles incluir, que nem fala, eles contaram, né, o passado, mas sei lá, mano, a maneira que eles contaram isso, só não vou falar que ficou melhor do que no filme, porque não ficou pior que o filme, sabe? Ainda ficou melhor do que no filme ainda. Mas era algo que, mano, dava pra eles fazer uma temporada dela, sabe? Contar mais, abrir mais o leque, sabe? Explicar mais. Eles, sei lá, eles fizeram isso com a história, jogaram ali em meia temporada e deixaram, sabe? Porque é muito maneiro. Dos quadrinhos mesmo, essa treta que tem quando ele vai começar a enfrentar o Tentáculo junto com a Electra, mano, é muito foda, mano, ver, sabe? Mostrou muito pouco da Electra, dos poderes dela, né? Porque apesar de ser pouco, ela ainda tem poderes. Porque na verdade aí nessa parte é como se ela não tivesse poderes ainda, né? Porque ela não tinha morrido a primeira vez, né? Porque a Electra ela só passa a ter poderes depois que ela é ressuscitada pelo tentáculo, né? Que também não ficou tão bem adaptado na série dos Defensores. Mas basicamente é mostrado pra gente no enredo, né? Que o Matt teve um romance com uma espécie de mercenária, digamos assim, que é a Electra, né? Ela era rica, só que ela ganhava dinheiro, ela curtia, às vezes, roubar gente rica e fazer umas pilantragens lá. O Matt, mais jovem, né, antes de ter virado advogado, na época ele estudava para virar advogado, ele saía com a Electra, ele era apaixonado por ela e tudo mais. Em um certo pé da história, os dois acabarem se separando, os dois se distanciaram, né? E aí, no presente ali da série, os dois acabam se reencontrando e voltando a fazer missões juntos relacionadas ao Tentáculo, né? Ao Céu Negro. Muita gente reclama, né, dessa segunda parte aí da série, mas eu gosto dessa parte do Tentáculo, da Electra. Não, só que a gente tava falando aqui agora, mano. É uma saga nos quadrinhos que, mano, ela é muito foda, velho. Entendeu? O Tentáculo mesmo, ele é dito Tentáculo justamente porque o bagulho pra gente pega tudo, sabe? O bagulho engloba tudo, ele tá mexendo com tudo que você pensar. E é muito foda. Só que eles fizeram o quê? Eles pegaram toda essa história, que tem coisa pra caramba, eles fizeram isso e eles jogaram ali em meia temporada, em 6, 7 episódios. E mudou. Sabe o que eu acho que foi o problema? O meu problema, na verdade, o que eu acho que rolou com essa segunda parte. Eles apresentaram a Electra, segunda parte, eles finalizaram o arco do Justiceiro e começaram a apresentar a Electra, mas o que eu acho que eles estavam tentando fazer? Na época, com a segunda temporada do Demolidor, estava saindo a temporada dos outros personagens que iam englobar depois dos Defensores. O que eu acho que ia rolar? Como o Punho de Ferro estava saindo também, que mostrava melhor sobre o Tentáculo, eles resolveram não explicar tão bem na série do Demolidor quem era o Tentáculo, quais eram as motivações, de onde vieram, o porquê, entendeu? Quem é esse tal de Céu Negro. Então eles deixaram essas pontas abertas que acabou atrapalhando para desenvolver melhor nas outras séries e explicar melhor nos Defensores. Infelizmente, eles não souberam fazer isso nessas outras séries. Por isso, prejudicou bastante o desenvolvimento desse arco na segunda temporada do Demolidor, porque eles resolveram tentar explicar em outras séries. Né? Eles tentaram fazer igual um Arrowverse, né? Tentaram fazer, colocar ali. Mas que nem eu falei, mano, eu particularmente, eu já vi muita gente reclamando, e eu gostei muito do Jessica Jones, velho. Não fui muito fã do Luke Cage. A primeira temporada. Não fui muito fã do Luke Cage.
O Punho de Ferro, é que nem falou, quando for lançar a série do Punho de Ferro, né, falaram, vai ser algo muito difícil deles adaptar. Porque o Punho de Ferro é algo complicado pra caramba deles adaptar, tá? E eles foram adaptar o Punho de Ferro justamente, que você falou, né? Eu acho que a primeira temporada do Demolidor explodiu tanto, e a primeira temporada do Jessica Jones também explodiu tanto, que eles falaram, mano, vamos aproveitar. Que grupo que eles fazem parte? Fazem parte do Defensores? Então bora fazer. Porque eles souberam fazer. Aí que nem você falou, né? Em vez de eles focarem em um projeto aqui, eles pegaram um pouquinho aqui, jogaram aqui, um pouquinho aqui, jogaram aqui, um pouquinho aqui, jogaram aqui, e não fez nada ali. Que nem a reclamação, né, do pessoal sobre a segunda temporada, que parece que são duas histórias diferentes dentro de uma só, né? Eu acho que é justamente pelo que o Vinícius falou, né? Que eles queriam criar esse universo compartilhado aí dos heróis urbanos da Marvel, os defensores, né, no caso. E como tava sendo nas outras séries, ia ter que ter os defensores, não ia ter como jogar numa terceira temporada a história do Tentáculo e da Elektra, né? Então eles jogaram ali, e que nem o Will falou, tem toda uma saga nos quadrinhos, né, sobre aquilo. Até quem mata a Elektra é o mercenário, né? É ele que mata a Elektra nos quadrinhos, né? E ali foi o... Eu até esqueci o nome dele agora. Vocês lembram? É o Nobu. Foi É o ele. Nobu que mata Na ela. série foi ele. O que rola, na verdade, Lucas, também, eu concordo com tudo que você falou, né? Mas eu acho que nessa época eles não tinham intenção de terceira temporada pro Demolidor ainda. Sabe por quê? Porque foi assim, ó. É outra coisa que explica também se a segunda temporada tem ficado ruim. Se a segunda parte da segunda temporada tem ficado ruim, é porque o Demolidor, de todas as séries dos heróis urbanos, era melhor em questão de audiência, em questão de recepção. O público gostava muito. Luke Cage não foi bem aceito. O Punho de Ferro, Piorou. não preciso nem falar, mas eu acho que ninguém gostou do Punho de Ferro. E a Jessica Jones, a primeira temporada, por mais que tenha sido boa, cara, ela não fez tanto sucesso igual o Demolidor fez na temporada. Então, foi a primeira série que a Marvel acertou, né? Nossa, É que foi a Netflix que fez, né? Mas o que rolou, na verdade? Eles tentaram pegar desenvolvimentos que poderiam ser feitos no Demolidor e tentam fazer assim, né? Vamos tentar jogar esses pontos em outras séries que o público tem que assistir, porque a gente quer fazer uma série compartilhada, as intenções, né? E é pra cair. Tanto que nos Defensores, a gente assiste os Defensores, né? A gente imagina como se fosse um desfecho pro Demolidor. Então eu imagino que na época eles não tinham intenção de lançar uma terceira temporada. Eles só lançaram porque a Netflix perdeu os direitos da série e tinha que voltar pra Disney. Então eles lançaram uma temporada pra finalizar de vez, entendeu? Vamos tentar prender mais um pouco para ver se sai mais dinheiro. E conseguiram fazer uma terceira temporada digna, cara. Mostra meio de lado, assim, você consegue ver. Falou que tem 3 cenas, você consegue ver. Então eu acredito que eles estavam tentando, sei lá, incluir no MCU, que nunca deu certo, né? Tirando o Demolidor e o Punisher, que agora vai entrar, né, no Homem-Aranha. Tanto que foi os 2 únicos que fizeram sucesso pra caramba. É os 2 únicos que continuam na Marvel. A Jessica Jones, ela tá nesse Born Again, né, na segunda temporada. Ela voltou. Mas o Charlie Cox, eu acho que não vai aparecer no filme. Eu não sei se ele vai aparecer, eu sei que o Punisher vai. O Punisher vai, mas é que o Matt, ele apareceu no Way Home, né? Ele apareceu no último. Como que você fez isso? Eu sou um muito bom advogado. Ótimo advogado. Nossa, essa hora no cinema, pelo amor de Deus. Mano, eles conseguem, eles sabem fazer filme e série boa de herói, velho. Eles só não querem, velho. Pelo amor de Deus. Eu não quero! Nossa. E aí acaba, né? A segunda temporada acaba com isso. Ele acaba dando um gancho pros coisas, né? Defensores, né? Basicamente, foi assim, ó. O Matt começa a fazer umas missões com a Elektra, aí ele descobre que a Elektra tava meio que usando ele, aí ele começa a ficar meio puto das ideias com ela. E aí ele descobre sobre o enredo do Tentáculo, né? Que a Elektra, ela basicamente já foi um céu negro, ela é um céu negro, né?
E o Stick tava E meio... quando eles acharam que o cara tinha matado, né, o Céu Negro, que o mestre dele tinha matado ela. E acabou que ele descobre que a Elektra tava meio que usando o Demolidor. O Stick tava usando a Elektra para usar o Demolidor pro Demolidor fazer parte da guerra contra o Tentáculo. E aí, no final, lá na treta, lá em cima do telhado, o Nobu, que já tinha desfalecido na primeira temporada, eu acho. Já tinha ido de vaso. Ele volta, então você descobre que o Tentáculo ele consegue ressuscitar. Eles começam a enfrentar, a Elektra morre, o Nobu mata a Elektra, o Demolidor leva uma sova um pouco do Nobu, até o Justiceiro aparecer pra rolar a cena no final da série e descer-lhe o tiro na galera lá. O Demolidor consegue recobrar a luta lá e mata o Nobu de novo. O Demolidor que nunca mata, ele mata o Nobu de novo pra meio que mostrar que o Demolidor ele quebrou o paradigma dele sobre nunca matar ninguém, né? Mas aí ele mata o Nobu por questões amorosas, digamos assim. E dá um gancho pra defensores, no caso. Aí dá o coisa. E a segunda temporada acaba ele, se não me engano, o Rei do Crime voltando, né? Ele saindo da cadeia. Tá indo Se na não me engano, cadeia. acaba ele na cadeia. O Matt Ele tá na cadeia. reabrindo, né? Se não me engano, Ele é quando eles reabrem, né? Ele faz o quê? O Wilson Fisk ele não sai da cadeia. Ele tá na cadeia ainda. Tá ele e o Justiceiro. É verdade. Né? O Justiceiro foge da cadeia. Aquela cena também foi icônica. Foi a que é o... que tava lá de fora. É a cena do corredor da segunda temporada. O que acontece é que, na verdade, é assim. O Rei do Crime, basicamente, o Wilson Fisk está se concretizando o Rei do Crime porque ele emparelhou toda a prisão. Só que isso é mostrado só para nós, telespectadores, mas o pessoal os mocinhos da história não sabem disso ainda. E o Matt, ele meio que, vamos dizer assim, que ele quer parar de ser o Demolidor, sabe? Ele quer voltar a ser só o Matt. Então ele termina a segunda temporada ele revelando para Karen que ele é o Demolidor. E dá um gancho para os defensores, né? E aí a gente só vai ver o desfecho disso lá na terceira temporada, mas e um pouco nos defensores. Passa toda a treta dos defensores, né? E para quem não sabe, para quem não quer o spoiler, aí vai a terceira temporada, os defensores, a última cena, para quem não quiser spoiler, dá uma pausa aí. Acaba com o Demolidor junto com a Elektra numa mina, acho que é uma mina subterrânea lá, mina subterrânea. Mina subterrânea, não, é mina no céu. E aí tem uma bomba e explode. Aí acorda, a Elektra acorda, né? E fica todo mundo imaginando que o Demolidor tinha morrido ali. No final do... entender isso. Até que assim, a gente no final de Defensores, só para poder dar um contexto dele, o Matt sempre fica nos Defensores, fica mostrando aquele lance de novo dele entre ser um vigilante, né, e ser um advogado. E aí você começa a pegar a raiva da Karen do Fog, né, porque perdão a palavra, mas misericórdia, cara, como esse pessoal é chato, mano. Nossa, mano, pelo amor de Deus, cara. Não. Como se o cara, mano, para, velho. A maioria das coisas que eles resolveram, todos os crimes, é que o Demolidor foi lá e bateu em alguém no telhado. Mas a palavra que você pediu perdão é chato? Tá parecendo o outro lá chamando o outro de bananão, né? São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Achei que você ia falar outra coisa. Não, pessoal chato. Ele decide, né, pra salvar o pessoal e parar a Elektra, porque ele achava que a Elektra ainda era a Elektra, né, mas ela foi ressuscitada nos Defensores. E ele, pra salvar ela e tudo mais, ele decide vestir o manto de Demolidor dele de novo e salvar a galera no final da série lá. E acaba que, meio que numa missão, ele resolve se matar. Mas enfim,
ele se desvive pra salvar o pessoal, né? E aí fecha aquele arco dramático, você fica mal pra caramba no final dos Defensores. O Fogg e a Karen se arrependendo, né? Pô, a gente matou nosso amigo, e não sei o quê. Ai, a gente devia ter deixado ele continuar batendo nos vilãozinhos. E aí começa a terceira temporada exatamente após essa cena. Mas Da primeiro, explosão. a nota pra segunda. Pra Cara, segunda. da segunda temporada, por conta da primeira parte da segunda temporada, eu dou um 8. Cara, vamos lá, pra segunda temporada, igual a gente falou, pela primeira parte, porque nos apresentou ao Justiceiro, teve... Nossa, Bandido bom é bandido desfalecido. Isso aí, eu vou sentar o dedo em bandido, se eu sair daqui eu vou fazer de novo, eu vou continuar fazendo, porque eu gosto, eu quero. Meu dedo tá coçando pra matar lagarto. Pra desviver desempregado. E... Tô Fala fudido. aí, pô, eu não quero ficar desempregado. Vagabundo. Pessoal, live Pix aí, por favor. Tá foda. E aí depois ele... Mano, e por causa da primeira parte, eu falei, eu tava muito ansioso pra ver a Electra. Não achei que a atriz foi uma boa escolha como Electra. Mas, igual a gente falou, eu dou um 8 também por causa da primeira parte. Especialmente por causa do diálogo entre o Punisher e o Demolidor. O melhor diálogo da série toda, cara. Por mais que seja a temporada mais ruinzinha pra mim, esse diálogo pra mim, cara, é o melhor diálogo que tem em todas as temporadas do Demolidor. Pra mim é esse diálogo entre o Punisher e o Daredevil. É incrível. Isso porque eu gosto muito dos diálogos do Rei do Crime, sabe? Dele explicando, dele falando as coisas, mas esse diálogo, cara, pelo amor de Deus, foi algo... Cinema. Bom, eu não lembro se a gente deu 10 pra primeira temporada. Eu dei 10. Eu acho que foi todo mundo 10. Até eu ia dar 9, porque na minha memória eu gostava mais da segunda do que da primeira. Logo depois que eu assisti, sabe? Tava naquela emoção lá. Nem o Will falou, eu queria também, eu gosto bastante da Electra, desde os quadrinhos, né? E até daquele filme lá, eu gostei também dela, da Jennifer Garner. Eu acho até que ela combina mais do que essa atriz dessa série do Demolidor. E Como é que é aquele meme lá que faz assim, ó? Aquela roupa dela. Couro, colãzinho de couro. Lembra de mim? então, como eu dei 10 para aquela temporada, eu acho que eu vou dar 9 para essa. Que realmente a primeira é mais redonda, né, do que essa segunda, que, como a gente falou, né, acaba parecendo duas temporadas diferentes, né, na mesma. Mas é isso, ainda acho excelente. Comparado a outras séries de herói. A primeira temporada tem uma das lutas que eu mais curto, véio, que é a treta final do Demolidor contra o Rei do Crime. Eu gosto também. É legal. Daredevil. Who are you? I'm Daredevil. Agora, nessa terceira temporada, cara, eu gosto. Essa terceira temporada eu acho magnífica, sinceramente. Olha, eu acho que é a temporada que eu assisti mais do que a primeira temporada. Eu já reprisei várias vezes pra assistir. A terceira temporada eu acho muito boa, cara. Esse começo dela, mostrando que o Demolidor foi resgatado pelo pessoal da igreja. Cara, isso pra mim é incrível. Ele depressivo, ele querendo morrer, é porque ele acha que ele perdeu os poderes dele, entendeu? Tá ouvindo tipo um zumbido. Então ele pensa tipo assim, pô, eu não sou nada sem ser o Demolidor, cara. Isso não tá mais nada. Mas o cara é tão inteligente, ele não consegue entender que ele estava no meio de uma explosão no subsolo, velho. É claro que vai dar merda. O ouvido dele é nível pra caramba. É mais aguçado que o normal. É. Vai sofrer mais. E aí, em contrapartida, a gente vê o Fogg, ele ficou muito bem sucedido, esse advogado, porque
como terminou a advocacia deles, ele meio que entrou numa empresa lá, mas coisa melhor. E ele ficou bem sucedido, enquanto a Karen tá remoendo e acreditando que o Matt, uma hora ou outra, vai voltar, né? Tanto que ela aluga o apartamento dele, né? E começa a pagar as contas. Né? Verdade, ele decide ficar pagando aluguel do apartamento. Verdade, isso aí. O Renato deu uma sugestão aqui pra trocar as palavras. Ele falou pra falar que... Ele quer ir viajar. Ele quer ir viajar. Boa, Renato. Ele quer ir num show do Charlie Brown. Ele quer ir ver um show do Charlie Brown. Tá boa. Pô, vou ir no show do Linkin Park. Já anota aí. O antigo. Ou do Queen. Enfim. Ou do Queen, pode crer, mano. E aí... Você curte Queen, Lucão? Gosto. Então manda! Não gosto tanto assim. Mas ele começa a ter um arco que eu acho muito incrível, cara. Que é apresentado uma outra personagem pra mim que nessa temporada é muito boa. Que é a Freira, mas eu não vou lembrar o nome dela. Mais pra frente a gente descobre quem é essa Freira. Mas ela tem um papel fundamental. Desculpa. Eu entendi a cara de você. Nossa, tá vendo? E nós não podemos passar. Pelo amor de Deus, olha. Ela tem um papel fundamental, porque é ela que ajuda o Matt, né? Começa a aconselhar ele e tudo mais, tirar ele do abismo que ele estava. E aí, por um acaso, o Matt descobre que ele ainda tem os poderes. Só que estava enfraquecido e estava com o nariz todo entupido. Aí ele precisa levar muito soco na cara para poder voltar a ouvir. E aí ele começa a treinar de volta. Eles chamam boxeadores para treinar com ele. E é muito bom essa parte. Ele começa a treinar no subsolo da igreja lá e ficar melhor de novo. E aos poucos, indo para a superfície, tentar voltar ao que ele era antes. Aí ele começa a usar aquele uniforme preto dele de volta, porque ele não tem mais o uniforme do Demolidor, né? É legal, porque realmente, né, acho que da hora, esse uniforme dele, realmente ele é igual o primeiro uniforme que o Demolidor começa a usar nos quadrinhos. Não é nem Demolidor ainda. Quando o cara fez ele, só chamou de Homem Sem Medo. E era esse o uniforme que ele usava. É igualzinho. Muito foda. Maggie Murdock. Margaret Grace Murdock. E aí, em contrapartida, a gente começa também a ter um arco do Wilson Fisk, né? Mostrando que ele começa a delatar alguns bandidos, algumas facções da polícia. A gente tinha apresentado alguns personagens da polícia. E um deles é o mercenário, né? Que ainda não é o mercenário. Esqueci o nome dele. Vocês lembram de como que era o nome dele? Eu esqueci o nome do mercenário. É que parece o nome do Jimi Hendrix, sabe? Como é que é o nome dele? Eu esqueci agora o nome. Eu esqueci também. Poindexter. É o Poindexter. A gente é apresentado alguns policiais, né? O Nadim lá, o indiano, com os problemas financeiros dele, querendo uma promoção. O Poindexter, que é um policial que tem a mira overpower, o cara é muito zica em questões de mira. E a gente começa a ver esse arco do Wilson Fisk querendo delatar os bandidos, e os bandidos fazendo aquela operação. Enfim, ele fez um acordo com a polícia, né? Ele já é o rei do crime nesse ponto, só que a polícia ainda meio que não entendeu isso ainda. E ele foi delatando, vamos dizer assim, figuras. Ele foi delatando pessoas, meio que para poder aumentar o império dele, mesmo por dentro da cadeia. Em contrapartida, ele foi ganhando. Ele foi ganhando prêmios, brindes da polícia. Ficou preso meio que uma prisão preventiva ali, o pessoal precisando usar a tornozeleira, ele reconquistou a mansão dele, ele foi reconquistando... Começou a usar o terninho branco dele. E aí, quando esses policiais, né, ele também começou a manipular o Poindexter, ele percebeu que o Poindexter ele era uma pessoa meio desequilibrada, precisava passar com acompanhamento, então ele foi meio que ajudando, matutando essa ideia, e adoecendo aos poucos o Poindexter para ele surtar de vez, né?
Ele viu que o Patati e Patatá do Poindexter não conversava muito bem. Não começava muito bem. Daí Essa construção, essa manipulação aí foi foda. é muito boa, Foi. cara. Se eu não me engano, até a mulher que o Poindexter gosta, né? Ele Era uma psicóloga. ele manda desviver a mulher e coloca a máscara do Demolidor ainda no coisa. Cara. E é legal porque o que acontece? O Matt, ele começa a tentar, ele descobre que o Wilson Fisk tá fazendo merda e assim, ele não quer resolver isso através da lei, igual ele fazendo nas outras temporadas. Ele quer resolver isso a moda... Na treta. A moda... 5 segundos sem perder a amizade. Porque ele viu que não adiantou, né, pela lei, igual ele fez na primeira temporada. Que não adiantava. O cara saiu só mais forte. É quando a Karen e o Fogg descobrem que ele tá vivo, né? Porque ele chama o Fogg, rouba a identidade dele, advogado, vai lá na cadeia lá e interrogar um bandido, né? Supostamente o Wilson Fisk teria tentado matar o Wilson Fisk, mas aí ele descobre que não foi bem assim. O Wilson Fisk meio que armou isso pra a polícia meio que separar ele e começar todo esse plano, né? Esse plano dele de começar a delatar as pessoas. A gente tem uma cena de briga muito da hora na cadeia do Matt, lutando contra um monte de bandido, porque o Wilson Fisk já tá controlando a polícia. Então começa a ter um monte de bandido, cela sendo aberta e para tentar matar ele. Essa cena é muito boa mesmo. E por pouco o nosso demônio de Nelson não vai de Vasco nessa cena. E aí ele fica um pouco sumido da série, né, nessa temporada, nessa parte, porque eles começam a desenvolver mais o Poindexter e os outros personagens, né, como a Karen e o Fogg. E começa a desenvolver outros personagens, né? Poindexter, no caso, né, Jim. A gente começa a ver como o Wilson Fisk está controlando toda a polícia, emparelhando tudo. E a Karen e o Fogg começam a entender melhor, ficar nos bastidores disso, tentando mostrar para a polícia, né, mostrar para o pessoal como o Wilson Fisk estava controlando todo mundo. É descoberto que até na empresa da Karen, onde ela trabalha com as notícias, também existiam pessoas infiltradas. Então, o Wilson Fisk já estava realmente controlando. O cara ali, que nem me falou, né? Aqui que ele se consolidou o rei do crime mesmo. Porque aqui o cara tinha um cara pra fazer tudo, sabe? Sabe, eu conheço um cara, ele tinha um cara pra fazer tudo, velho. De dentro da cadeia o cara fazia. Um cara, nossa, velho. Eu falei, eu curti muito ele como rei do crime. Claro que eu achei ele um pouco muito parado, muito calmo. Porque o rei do crime, quadrinhos pelo menos, na hora que o rei do crime, o bicho pega, mano, o cara já conseguiu parar o Rino na mão, sabe? O cara é zica. Eu falo que até o ator aí, ele sabe desenvolver bem isso, como a gente viu na primeira temporada, né? Ele matando um dos russos, aquela cena é muito boa. Ali na terceira também, ali, quando ele começa a delatar os outros, né? Que ele tá lá na faixa fazendo a coisa, e o cara vem pra dar uma facada nele. Mano, ele joga o peso lá, ele joga como se fosse nada, velho. Então acho muito foda isso. Também, ele saber, sabe? Porque ele é calmo, ele fica assim com os dedos assim, porque assim. Mas na hora que o bicho fica. Nossa, na hora que o bicho fica bravo, que a calmaria dele, você percebe que é um disfarce, né? Quando ele perde o controle, que você vê a real, né? Mas, voltando ao enredo, a gente começa a descobrir mais sobre os personagens lá, o Nadine e tudo mais, né? Karen e o Fogg descobrem que o Matt tá vivo. O Matt resolve, né, virar amigo deles de volta, né? Porque viu que, pô, não vou conseguir sozinho, tô me dando mal, então eu vou tentar, não como Matt Murdock, ainda como vigilante. Basicamente uma temporada que ele deixa de lado, né, o Matt Murdock, e ele foca praticamente só como demolidor ali mesmo. E aí, enquanto a Karen e o Fogg tentam resolver no âmbito da lei. O que acontece nesse meio tempo é que vai mostrando o lado da polícia, mostrando através do personagem Nadine lá, o indiano, como ele era um bom policial, ele tinha uma visão nobre da coisa, ele queria fazer o bem,
se endividou lá ajudando a família dele que tava com câncer, lá, não lembro se é a irmã dele, se é a mãe dele, o irmão dele, algo assim. E ele precisava da promoção. E através dessa necessidade dele, o Wilson Fisk manipulou ele para ele servir, né? E carrasco pro Wilson Fisk para executar algumas coisas. Em contrapartida, nosso querido Poindexter tá ficando doente na cabeça. E até o momento que a Karen começa a tentar, vamos dizer assim, incriminar o Wilson Fisk, mostrar algumas coisas, e eles vão levar uma testemunha para o jornal para poder delatar algumas coisas que o Wilson Fisk estava fazendo por detrás dos panos. O Wilson Fisk, como é bobo nem nada, ele consegue o uniforme do Demolidor, entrega pro Poindexter e manda o Poindexter como Demolidor ir lá e fazer desviver. muitas pessoas irem viajar. Irem viajar. E essa cena, essa luta é muito boa, mano. Já viram a novela A Viagem? É isso aí. O Matt lá no jornal e de repente ele vê um cara com o uniforme do Demolidor e ele fica tipo, mano, quem que é esse cara? E você vê pela primeira vez o Poindexter usando as habilidades dele, que ele consegue literalmente jogar qualquer coisa no alvo e usar isso pra virar um projétil. Tipo, um lápis ele joga pra virar um projétil, uma carta, qualquer coisa, cara. E o Demolidor perde essa primeira treta, ele leva uma surra, cara. Na mosca. É muito boa e, infelizmente, o Poindexter, ele incrimina o Demolidor, né? Ele tá com o uniforme do Demolidor, ele mata a testemunha, mata muita gente no jornal e vai embora. Todo mundo usando o Demolidor. E ainda, pra ajudar ainda, ele chega lá e fala, oi, Karen, tipo, pra mostrar, eu conheço você, só pra poder jogar mais lenha na fogueira. Então começa essa briga aí e tudo mais, o Wilson Fisk até manchando a imagem do Demolidor através do Poindexter. E aí começa a se desenvolver esse arco, né, do Poindexter indo atrás da Karen e tudo mais. O Matt protegendo ela na igreja. Você descobre que a freira que estava ajudando ele lá no começo da temporada é mãe dele. É contado um pouco mais da história de como ela engravidou, de como ela ganhou, e também é muito boa essa história, esse desconto, é muito legal. Bom. E a gente perde um personagem muito importante, né, do Demolidor, que é o padre, né? Ele morre nessa cena, o mercenário mata ele, protege a Karen e acaba morrendo. A gente tem uma treta também muito cabulosa do Demolidor, de novo, É algo que você consegue ver que ele vai mudando muito da primeira temporada até agora, né? Porque na primeira temporada ele era muito devoto, muito cristão. Nem falava, né? Ele confessava o padre tanto quanto ele já tinha feito, como que ele já ia fazer. E com o passar da temporada, isso aí foi sumindo. E agora, praticamente, é o vínculo, né, que ele tinha com a igreja até então, é o padre. E ele morrer, isso aí é algo que pesa muito na série. Tem um significado muito, muito forte, essa morte do padre. Nossa, é legal, mano. E essa luta dele contra o mercenário, essa parte da série é muito boa. Ele realmente consegue a redenção dele, ele consegue... Dessa vez ele consegue dar uma sova no mercenário, mas é muito legal. E aí, depois dessa parte, a gente tem a perca do que é? Não sei se é o nome dele é Nadim? É um indiano, policial indiano. Ele morre nessa cena, né? Ah, é verdade, né, mano? Porque o Demolidor tinha até mostrado pra ele, né, quem que ele era, né? Tem mostrado pra ele que ele tava tentando prender o Demolidor, e aí Verdade, cara, eu tinha esquecido dele. Nossa, acho que é Nadim o nome dele. Isso, acho que é Nadim. Ele morre, é assassinado, né? A gente perde ele. É um personagem muito interessante, muito legal. E foi através dele que a gente vê o Wilson Fisk se tornando o rei do crime. Então, começa a se desenrolar, o Poindexter começa a descobrir também, através do Demolidor, mostrou, de certa forma, para ele, induziu ele a ver, que o Wilson Fisk estava manipulando ele também desde o começo. Né? E a psicóloga, que ele era apaixonado,
O Wilson Fisk matou e manipulou e fez dar a entender várias coisas, né? E o Demolidor consegue mostrar isso no mercenário, não de forma direta, tá? Joga pistas e o mercenário vai atrás e ele descobre que o Wilson Fisk manipulou tudo desde o começo. Então ele fica muito obsesso da vida, ele quer matar a Vanessa, a quem ele também oferecia e tudo mais. E o Demolidor, ele quer matar o Wilson Fisk. Então, mano, é aquela treta, né? Aquela treta generalizada no final da série. O Demolidor vai matar, quer matar o Wilson Fisk quer matar o Demolidor, e o Mercenário quer matar a Vanessa. Durante a luta, eu não lembro, mas o Matt ele fica lutando contra o Wilson Fisk e protegendo a Vanessa ao mesmo tempo? Fica, né? Porque o Mercenário tá tentando matar a Vanessa. Entendeu? Aí fica tipo assim, fica o Demolidor lutando contra o Rei do Crime para defender a Vanessa, o Mercenário tentando matar a Vanessa e lutando contra o Rei do Crime, o Rei do Crime lutando, batendo nos dois e defendendo a Vanessa. É uma treta que você fala, mano... Ele bate no Rei do Crime e joga um bagulho na Vanessa. É tipo aquelas tretas de bêbado ou de festa, sabe? Tá olhando, tá todo mundo brigando, tá saindo tapa tudo que é lado, você não sabe o que tá acontecendo. Mano, é que eu falei, nossa senhora, velho, o Rei do Crime, mano, é algo absurdo, mano. Nossa senhora, é muito foda isso. É legal, essa luta é legal, porque começa com o Matt lutando contra o Rei do Crime, e aí o Mercenário aparece, aí o Rei do Crime meio que tenta proteger a Vanessa, mas não vai conseguir, o Demolidor protege a Vanessa e tudo mais. Até o momento que eu não lembro se o Mercenário acerta a Vanessa ou não, mas ele quase consegue matar ela. E aí o Rei do Crime fica muito possesso da vida, pega o Mercenário e quebra a coluna dele no meio de uma parede, cara. Uma quina da parede, assim, ele quebra o Mercenário. E aí volta de novo a briga do Demolidor contra o Wilson Fisk, e o Demolidor ganha, cara. O Demolidor consegue ganhar no soco contra o Wilson Fisk. E a intenção do Demolidor nessa briga era matar o Wilson Fisk, porque ele já tinha entendido que, através da lei, ele não conseguia deter o Wilson Fisk. Então ele teria que sujar as mãos dele mais uma vez para finalizar esse caos de uma vez por todas. Só que ele não consegue. E aí o Wilson Fisk fica tentando quebrar esse lado do Demolidor, e para ele se render e conseguir matar o Wilson Fisk. Mas aí tem também um diálogo muito bacana, muito forte também nesse final, que é o seguinte: ele derrota o Wilson Fisk, e aí o Wilson Fisk pega e fala que ele vai voltar, que vai fazer tudo pior, e que ele vai se arrepender. E aí o Demolidor pega e fala para ele que se ele fizer alguma coisa para ele ou para os amigos dele, ele vai acabar com a Vanessa, ele vai prender a Vanessa e vai fuder com a vida dela e ferrar com a vida dele. E que se ele fizesse qualquer coisa para os amigos dele, ele ia acabar com a Vanessa, né? Que era um ponto fraco dele. Eu lembro que ficou num dilema, né? Tipo, se o Matt não matar o Fisk, ele pode fazer mal pra ele, pros amigos dele. E o que ele ia fazer, né? Daí ele pensou em usar a Vanessa pra não ter que matar o Fisk, né? Se você for atrás de todos, eu acabo com você e com a Vanessa. Eu acabo com a sua vida. Aí o Rei do Crime falou, desde que você não venha direto contra mim, não seja o Demolidor contra mim, eu também vou deixar em paz. Fica tipo assim, demorou? Fechou? Tamo junto? Fica assim. Aí depois da treta, aí ele volta, né, com os amigos dele. Eles reabrem a coisa deles lá, né? O escritório. A firma dele, o escritório dele. Eles reabrem e ficam tipo assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Lembrando que essa temporada ela foi feita para finalizar o Demolidor, tá? Uhum. Como era a última temporada que a Netflix produziu e os direitos do Demolidor ia voltar para Disney, né? Então eles fizeram meio que para finalizar, então eles não tinham intenção de continuar essa história, entre aspas. Óbvio que pelo sucesso a Disney resolveu continuar, ela fez uma escolha certa. Só que é por isso que algumas decisões dessa terceira temporada a gente viu que não procederam em Born Again. Eles respeitaram, tá?
Mas a gente percebe que eles alteraram algumas coisas, mudaram alguns destinos, algumas coisas, né, pra condizer com o que a Disney quer passar agora. Essa temporada mesmo, essa terceira, ela já é baseada um pouco na saga de Born Again, né? Dos quadrinhos, né? Sim, No quadrinho ela, Born Again. Murdoch, né? Queda de Murdoch. Ela foi lançada em 2018, 2 anos depois da segunda. Faz 8 anos. Essa terceira temporada é muito legal. É óbvio que não deu para poder detalhar melhor a temporada, né? Até porque a gente tá falando de 2 temporadas, mas da trilogia da Netflix, cara, eu acho que a terceira temporada, para mim, ela vem em segundo lugar depois da primeira. Porque a primeira mano, é incrível, tá? A terceira temporada pra mim tá em pé de igualdade com a primeira, mas eu ainda prefiro a primeira. E a segunda temporada, ela vem em último pra mim. Ela não é ruim, mas da trilogia ela é a mais fraca. Ela é mais fraca. Eu já vou E dar minha nota, porque eu acho que vai decepcionar um pouco. Como eu falei no cast da primeira temporada, a terceira foi a que eu menos gostei. Pelo menos a que eu menos me diverti, assim. Só que eu gostei também, porque as 3 são excelentes. Mas eu gostei mais da segunda. Mas, por favor, não caçoem dele. E como eu não consegui reassistir, eu ainda tenho a mesma impressão. Então eu vou dar uma nota 8 pra terceira. Eu dei 10 pra primeira, 9 pra segunda e 8 pra terceira. Porque uma coisa que eu me lembro, eu não gosto muito de vai e volta, sabe? Ele veio do uniforme preto de pano simples pro uniforme clássico lá vermelho, que é o que eu mais gosto. Aí depois regrediu na terceira. Eu sei o que aconteceu lá nos Defensores, mas falando só da série Demolidor mesmo. Então eu não curto muito isso. Mas eu sei que foi muito boa a mesma temporada, mas eu tenho que reassistir pra ver se eu mudo minha nota não. Mas por enquanto é 8. Bom, eu vou dar minha nota. Pra mim, a terceira temporada é um 10. Eu adoro essa temporada. Eu reassisti muito ela antes de saber que a Disney ia continuar. Gosto demais desse desfecho. Óbvio que a terceira temporada tentou esquecer o que aconteceu em Defensores, porque Defensores mas eles respeitaram a decisão dos Defensores, tanto que eles nem tocam no assunto elétrico no Defensores na terceira temporada. Na terceira temporada. Mas, cara, é incrível. Ainda bem que no Born Again eles trouxeram o Mercenário de volta, porque é um vilão muito bom que eles desenvolveram nessa terceira temporada. E eu gostei, cara. A terceira temporada é muito boa. Os personagens envolvidos são muito bons. E a história apresentada é excelente. Muito boa. Ele conseguiu mostrar o que o Demolidor é, basicamente. Ele fica nesse paradigma entre ser um vigilante, onde ele precisa fazer o trabalho sujo, e um advogado católico, onde ele tem que usar da fé dele por algumas coisas, né? Então ele fica nesse paradigma, pô, tem um demônio encarnado aqui, não seria certo eu matar ele, entendeu? Então eu acho que a terceira temporada ele consegue mostrar bem essa dualidade também do Rei do Crime, entre o Demolidor e o Rei do Crime. E pra mim é um 10, cara. Eu falei, a primeira temporada pra mim ainda é melhor. Eu estou muito decepcionado com o Lucão. Opinião é igual orifício circular rugoso localizado na região intralombar da parte glútea. Mano, a terceira temporada pra mim, ela só não é melhor do que a primeira, justamente porque eles tiveram que adaptar, fazer a terceira depois do fiasco que foi Defensores. Só por isso que que ela não é melhor. Porque se eles tivessem conseguido acertar nos Defensores, a terceira temporada ia ser maravilhosa. Deram caquinha. E pra mim, a luta que eu mais amo em todas essas 3 é a luta final da primeira temporada. Aquela treta dele com Wilson Fisk, depois que ele já tinha tomado uma sova para ele, que ele volta, para mim é algo que maravilhoso. Então, como a primeira ainda é melhor e a segunda está em terceiro lugar, em segundo lugar tá a terceira temporada, eu dou um 9.5 aí, né? 9.5? Vocês são tudo... Um 9.5. Não vou nem falar, viu? Não vou nem falar, vai. Pelo menos eu não dei um 8 para a terceira temporada. Ô, Lucão, você está
extremamente convocado a reassistir essa terceira temporada, tá? Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora. Decepcionante o que você acabou de fazer aí. Tá bom? Nossa senhora. Ninguém gosta de mim! Que eu vou reassistir. Eu vou pular até a segunda, nem vou reassistir ela, vou direto pra terceira. Pra ver se eu mudo a minha nota, daí eu volto aqui e falo. Assiste a primeira parte, vê o diálogo do Demolidor com Da segunda temporada? Essa parte é sensacional. Vê aquele diálogo e vê a treta do corredor. Mas eu quero que você assista a terceira pra você mudar a sua opinião sobre a terceira. A segunda você já tem uma opinião boa. Assim, melhor que Born Again eu já sei que é. Vamos ver se eu melhoro minha nota. Eu gostei da primeira temporada do Born Again. É lógico que não chega aos pés da terceira e da primeira. Eu acho que nem da segunda. Tem algumas coisas lá que eu gostei bastante do Born Again. Né? Principalmente o primeiro episódio. Pra mim foi só o primeiro. Ah, mas nós vai falar dele. Vai ter tempo depois, né? Falar. Então é isso, pessoal. Aí o próximo, a gente vai falar aproveitando o lançamento aí do filme do Super Mario Galaxy, a gente vai falar do primeiro filme, Super Mario Bros. Aí na próxima semana a gente já emenda o Super Mario Galaxy, aí vai dar pra falar com spoilers, né? Já vai tá indo pra terceira semana de exibição aí. Então fiquem ligados, se inscrevam, ativem as notificações. Vamos, mas então é isso, pessoal. Obrigado aí que acompanhou. Quem for ver a versão editada depois, deixe feedback aí nos comentários também. As suas notas para a segunda e terceira temporada. E a gente Expliquem aí por que vocês estão decepcionados com o Lucão por ele ter dado uma nota maior para a segunda que para a terceira. Ninguém vai concordar com isso. Tem gente que acha a terceira melhor que a primeira. Tem. A terceira temporada é muito boa, cara. Ela é fechadinha também, ela é incrível. Aí também, assim que acabar a segunda temporada do Born Again, a gente já vai trazer a primeira e a segunda de uma vez aqui. Então, fiquem ligados. Fechou? Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença. Obrigado por ter tocado aqui hoje, né? Porque eu não lembrava de quase nada. Assistia 10 e 8 anos atrás. Beleza? Uma série que eu faço questão de falar sobre ela. Eu sabia, eu não pensei comigo. Eu falei, o Vinícius não vai perder esse cast, o Vinícius não vai perder de jeito nenhum. Beleza, galera. Demorou. Deixa eu ir lá comer agora, galera. Falou. Falou pra vocês aí? Né? Falou. Até mais. Aí. Você tá olhando a live aí ou eu cortei a barra de tarefa, tá certo aí agora? Tá, agora aparecendo. Tá aparecendo ali o X-Vídeos ali. Pega o seu chocolate aqui. Mas vai fazer barulho, né? Eu acho engraçado que ele se preocupa em falar ainda, ao invés de saber que ela escuta. Ela também faz? É tipo uma legenda pra gente entender o que ele tá falando. Ela veio falar pra mim que eu tenho que ter dó dela. Aí, dó, ninguém tem dó de mim que eu tô trabalhando, não, filho. Falei, tá que eu pariu. Na hora que eu tô lá sendo bulinado, chamado de Curupira dos aveios, Curupira ao contrário. E mascote de Havaiana. Ninguém tem dó de mim, não. Já vai era por volta. Vou ter que premiar essa pessoa. Eu sou o Lucas e esse é o LG Cast. Completou a música. É a vinheta nova. Salve. Você tá ouvindo, né? Eu só acho que ela não tá ouvindo. Vamos ter vontade, eu posso certeza. Hoje em dia tá sendo cancelado por muito menos, então não vou dizer o que passou pela minha cabeça. Capaz de cancelarem ela. Eu sou palhaço? Você tá parecendo um passarinho que não tem asa, filho.
Tá parecendo um pinguim aqui. Você já falou. Outro. Você aproveita que ela não escuta, né? Pra falar essas coisas. Se eu falo isso pra minha mulher, nossa. Se ela estiver olhando na minha cara, eu falo, tomar no seu cu. Isso aí ela consegue ir lá. Bom, pessoal, depois dessa, merece inscrição, like. Eu esqueci de pedir antes da introdução. Pra não perder mais cenas como essa aqui. Mas quando ele vai... YouTube, calma aí, YouTube, calma. Foi sem querer, só uma vez. Mas quando ele bate... Ó, eu tenho que fazer uma lista de palavras-chave depois. Vou falar um palavrinho. Pode falar violentou ou só estu. Os outros já entendem. Mano, o estudo sobre no Dá caso. uma abreviada. O estudo sobre Às vezes eu esqueço que a gente tá jogando ao vivo. E aí, pode falar. Desculpa. Mano, Desculpe. Eu não consegui reagir agora. O Benito tava ali apagando as palavras que ele não pode usar lá. No final de semana eu assisti o Mario Galaxy, daí hoje eu não consegui fazer nada, assistir nada, tive que fazer um monte de correria, então não consegui reassistir, nem resumo, nada. Nós dois no cinema. Ele foi assistir o Mario. Eu vi essa. Ai, ó a correria dele aí, ó. Então, Salve, Renato. Lindo. Ai, que delícia! salve, Renato. Salve, Renato. E acaba que, meio que numa missão, ele resolve se matar com uma Não, Electra. esse é pior que o outro. Ele resolve... Se desfalecer. Se desviver. Anota aí. Não pode também. Se desviver. É o sul que você falou antes e o sim, entendeu? Não pode. Cara, isso pra mim é incrível. Ele depressivo, ele querendo morrer, porque ele querendo ser desviver. Não, vocês podem falar ele querendo morrer, você não pode falar ele querendo se... Ou se... Pá, porque é coisa de algoritmo. Ele acha que meio que... Ele quer fazer carinho internamente nele. Começa a ver esse arco do Wilson Fisk querendo delatar os bandidos, e os bandidos fazendo aquela operação. Acho que ela não sabe. Você assistiu Friends? Assisti, faz não. Ela não sabe o que é. Aí daqui eu não cara de bola. Preocupado que daqui a pouco fala no lugar. O pé dele que é do Lucas aqui, ó. O pé dele. Mentira. Foi ele que inventou. Isso aqui. Não. Pode falar, Vini. Sim, mas eu não tava. Você tá com o microfone mutado, né? Hã? Então, Você tá com o microfone mutado, né? Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Por isso que não tava tendo ruído. Eu mutei porque tava barulho aqui, esqueci de voltar. Não, Achei que ele tava falando com a minha mulher já. Pior que falta um tempão. Bom. Já começar a fazer assim, ó.
É começar a falar já. Eu tava falando. Bom. Ó, o Renato zoando, silêncio. Que eu tava com o microfone mutado. Tava falando com a mulher do Will. Vocês que não entendem. Hungry?